eu falei com vocês sobre progressão aritmética. E hoje a gente vai tratar especificamente sobre PG. Só que veja bem, a gente já viu em algum momento a questão dos juros compostos, a gente já viu em algum momento a questão da função exponencial. Então, o que a gente vai detalhar hoje? Eu vou mostrar para vocês como esse assunto é cobrado numa prova. Eu peguei algumas questões aqui, peguei 3 questões em particular, 2 do Enem e uma da UERJ, e como isso aparece e essas aplicações, né? Porque se você vir isoladamente, você vai perceber que é só um monte de fórmula para memorizar. Não é assim que aparece, tá? A gente vai entender que isso tem um contexto e isso aparece muito forte, tá? Então vem comigo, vamos juntos, por favor. Não durmam, que agora é a nossa hora, é o nosso momento. Eu sei que vocês tiveram aula de história agora, coisa boa, coisa linda. Alguém mandou alguma coisa aqui, né? Meu som tá baixo? Ou não? Tá só um pouquinho, professor. Tá um pouco baixo? Ou É, não? tipo, dá pra te ouvir, mas... Tá bem longe? É isso? Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Deixa eu ver se consigo mudar aqui em algum lugar. Eu posso mudar aqui, talvez? Deixa eu ver. Melhorou? Ou não? Espera aí. Acho que eu tenho aqui um botão de... Vê se melhorou. Melhora? Ou não? Para mim, melhorou. Melhorou bastante? Ou pouca coisa? Fala aí pra mim. Escreve aqui no chat se melhorou ou não. Preciso me ouvir Professor, bem. pra mim tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa? Então, peraí. Pra mim, acho que tá tranquilo por conta do fone, mas É. Então, vamos lá. por fone tá normal. E agora? Tá bom? E agora? Melhor? Tá, Melhorou um Som? pouco. agora tá melhor. Melhorou. Som, testando. Coisa boa. Tá melhor? Sim, sim. Show. Então, beleza. Preciso que eles me ouçam bem. Todo mundo aí me ouvindo bem. E agora? Posso cantar para vocês agora? Aqui, momento música. Não sou tão bom assim de canto, mas eu posso aqui, né, fazer algo do tipo. Vamos lá. Muito bem. Então, o que você vai anotar aqui para começar a nossa brincadeira? A gente vai conversar sobre progressões geométricas. Então, você já coloca aí no teu material para a gente começar nosso bate-papo de hoje. Então, vamos falar de progressão geométrica. Bem, geométrica. Eu quero, inclusive, retomar a mesma terminologia que a gente fez lá da nosso último bate-papo. Quer dizer, eu vou construir uma sequência numérica que agora os termos que vão sendo gerados a partir do anterior são termos que eu vou precisar executar uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu pego uma sequência que é assim, bem tranquila, tá? Eu vou fazer as mesmas perguntas do outro momento, né, lá da semana passada. Então, agora, por exemplo, eu tenho 3, 6, 12, 24 e por aí vai. Tá? Aqui, qual é uma pergunta possível? Bem, primeira pergunta possível é de quanto em quanto está pulando, né? Essa sequência. Ou seja, qual é a nossa razão? Razão. Então, primeira pergunta, qual é a razão dessa sequência? Lembra, como é que eu defino uma razão de uma sequência? Eu pego qualquer termo dela e olho para o seu anterior. Nesse caso da PG, eu não vou somar. Nesse caso, eu vou dividir. Então, para encontrar a razão de uma PG, eu posso fazer, por exemplo, o A2 divididos pelo A1. O que significa isso? É pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 2. Você pode pegar o A3 divididos pelo A2. Você pode pegar o A4 dividir pelo A3. Isso tudo vai valer a mesma coisa. Isso tudo é uma constante.
Tá? Então, primeira observação é pensar na razão, ou seja, de quanto em quanto está pulando a sequência. Essa pergunta é fundamental. Eu estou pulando a sequência de quanto em quanto. Nesse caso, estou pulando, multiplicando sempre de 2 em 2. Uma segunda pergunta possível. Bem, repare que esses 3 pontinhos aqui traduzem para a gente uma sequência que tem infinitos termos. Isso vai ser bom para a gente quando eu estou falando de uma progressão geométrica. Então, se eu tenho infinitos termos, uma pergunta razoável é, por exemplo, qual é o A6? Por exemplo, o A6 não está muito longe, né? Porque você tem o A1 sendo 3, vou botar aqui para você, ó, A1 sendo 3, o A2 sendo 6, o A3 sendo 12, o A4 sendo 24, e aí você sabe que você está seguindo de 2 em 2, sempre multiplicando de 2 em 2. Por que você sabe disso? Porque você pegou qualquer termo e dividiu pelo anterior. Quando você fez isso mais de uma vez, você percebeu que esse número não mudou. Então, eu continuo tendo um número constante. Eu continuo tendo o número 2, neste caso, o tempo todo. Pega qualquer número e divide pelo anterior. 2. Qualquer um. Pega o décimo com o nono, o terceiro com o segundo com o primeiro. Sempre será 2 nesse caso. Bem, como é que eu vou entender esse A6 aqui? Vamos construir esse raciocínio comigo. Bem, tu percebeu que o A2, vou escrever aqui embaixo, o A2, o segundo termo, que é o 6, ele é obtido da seguinte forma. Você pega o A1 e multiplica pela razão. Não é isso? Você pegou o primeiro termo e multiplicou pela razão. Ou seja, o 6 é igual a 3 vezes 2. Agora, se você vier aqui e escrever o A3, você vai ter algo parecido. O A3, o que é, na verdade? É você sair do primeiro termo e dar 2 saltos. Então, o primeiro termo vai para o segundo vai para o terceiro. Então, o A3, eu saio do primeiro termo, A1, e dou 2 saltos. A interpretação disso, gente, é a seguinte. Se você está multiplicando por um número e depois multiplica novamente pelo mesmo número, o que acontece? Eu já falei isso para vocês em algum momento, mas, por exemplo, o que acontece quando eu tenho A vezes A? Isso aqui não é 2A. Isso aqui não é 2A. Isso aqui é A ao quadrado. Beleza? Então, se eu saio do primeiro termo, multiplico por um número, depois multiplico pelo mesmo número, o que vai acontecer? Eu tenho a razão vezes a razão. Ou seja, duas razões. Tá? Razão vezes razão. Vezes razão. Então, como é que eu interpreto o 12, que é o A3? Eu faço 3 vezes 2 vezes 2. Tá? 3 vezes 2 vezes 2. Como é que eu vejo o A4 agora? Vou fazer a mesma coisa. É o A1 vezes 3 saltos agora, né? Razão vezes a razão vezes a razão. Beleza. Ou seja, o 24, nesta sequência, ele pode ser o seguinte. Começa no 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Moral da história. Você está escrevendo aqui 3 vezes 2 ao quadrado e 3 vezes 2 ao cubo. Chega um pouco para cá. Apagar isso aqui. 2 ao cubo. Vou melhorar isso aqui. Igual a 3 vezes 2 ao cubo. Agora me diz, o que vai acontecer com a sexta? Perdão, A6, né? O sexto termo da minha sequência. Bem, é o seguinte. Vou escrever isso de roxo. Eu vou fazer o A1 vezes
a razão, que é 2, elevado ao número de saltos. Então, repara, eu saí do primeiro termo para o segundo, um salto. Do segundo para o terceiro, 2 saltos. Do terceiro para o quarto, 3 saltos. Do quarto para o quinto, 4 saltos. Do quinto para o sexto, 5 saltos. Beleza? Logo, eu estou o tempo todo multiplicando por 2. Então, aqui fica elevado à quinta. A1 vezes 2 elevado à quinta. Quem é o A1? É 3. 3 vezes 2 à quinta. Então, moral da história. Quem é o A6? Desculpa. Quem é o A6? Fala para mim. Enquanto eu bebo aqui. Quanto é o A6 nessa sequência? Pode falar. Não? É Ninguém? 32? Não. O 32 está presente aqui, que é 2 à quinta, né? Agora 2 à quinta vezes 3. Então, multiplicou por 3. 96. Isso, 96. 96 é o nosso A6. Tá? Então, a primeira pergunta possível é essa, tá? Quer dizer, as duas primeiras perguntas. Eu te informo a sequência, parte dela. Você tem que descobrir como ela está evoluindo, como ela vai evoluir. E depois, qual é o termo sequente, né? Subsequente. Qual é o 10º termo, o 30º termo, o 20º termo da sequência. Só que aqui eu estou diante de uma progressão que é do tipo geométrica. Tudo bem? Faz sentido isso, gente? Ou não? Muito louco. Fala para mim. O que vocês acharam para começar a nossa brincadeira? Beleza? Repara que existe uma fórmula do termo geral. Assim como eu apresentei para você lá a fórmula do termo geral na PA, na PG é a seguinte. Escreve embaixo, que eu não vou apagar tudo, não. Vamos juntos. Ó, o que vai acontecer aqui, gente? Quando você vir algo assim, tá? Algo desse tipo, algum problema que envolva progressão geométrica, você vai fazer o seguinte. A fórmula do termo geral, ela vai ser bem tranquila de pensar. Ó, a n, que é qualquer termo da sequência, pensa que esse n aqui pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, é igual ao primeiro termo vezes a razão. Nos livros, se você der uma olhadinha no livro, qualquer livro que você pegar, diga, Caroline. Professor, agora eu estou confusa. Diga. Qual que é a diferença da progressão geométrica para outra progressão, que é Aritmética. PA? Isso. A diferença, diga, Bia, diga, Beatriz. Professor, a minha dúvida é Claro. mais ou menos com a Carol. Aham. Porque, tipo assim, eu aprendi isso e as outras que vai vir depois. Só que eu nunca consegui identificar. Tipo, quando eu achava a questão, eu não sabia qual usar. Por mais que eu soubesse as fórmulas, eu não conseguia Sim. identificar qual que eu usaria ali. Você vai Boa pergunta, boa pergunta. Boa pergunta. É essencial isso, Beatriz. Isso é fundamental a gente poder discutir. Então, eu vou comentar essas duas observações da Carol e da Bia. Seguinte, gente, a diferença essencial da PA e da PG reside no aspecto da razão. O que eu estou querendo dizer em relação a isso? Quando você evolui na progressão aritmética, você está pensando em adicionar o tempo todo. Quando você evolui na sequência geométrica, você está pensando em multiplicar. Por que num problema, às vezes é complicado você lembrar se eu estou falando de PG ou PA? É porque você não percebeu, essencialmente, como é que a sequência está evoluindo. Entende? Se ela está evoluindo de forma aritmética ou se está evoluindo de forma geométrica. Então, se você tiver a apresentação dos termos, que você está percebendo que existe um aumento aritmético,
aritmético, você está diante de uma PA. Agora, se você estiver diante de um aumento que é multiplicativo, você está diante de uma PG. Exemplo clássico. Antes de dar o exemplo clássico para a gente, vou só colocar a formulinha aqui. Ó. Você pega o primeiro termo e multiplica. A razão aqui, gente, lá na PA, a gente usou a letra R. Aqui eu vou usar a letra Q, que remete a quociente, tá bom? Então, será Q elevado a n menos 1. O que significa isso? Não se assustem, por favor. Se eu pergunto para você, eu digo para você que a razão é 2 e eu quero o A9, você vai fazer o seguinte. Vou perguntar para você aqui qual é o A9. Bem, no lugar de n você põe 9. Então fica A9 igual a 1 vezes a razão nesta sequência é 2. Então a gente tem 2 elevado a 9 menos 1, que é igual a um certo produto. O A1 aqui é 3 para a gente, né? Então a gente vai fazer 3 que multiplica 2 elevado a oitava. E aí a conta para fazer. Tá bom? Mas vou voltar nas perguntas. Vou voltar nessa ideia que é muito boa para a gente poder aprofundar um pouquinho e poder entender um pouco mais que não precisa decorar a fórmula. Tá? Decorar a fórmula é só um plus. Eu acho que só ajuda se você quiser fazer a conta muito rápida. Mas você entender o contexto, você consegue distinguir se é uma PA ou uma PG. Seguinte, olha que interessante. Posso apagar? Posso apagar tranquilo? Posso, Sim. galera? Beleza. Olha só. Vocês me parem se eu estiver falando muito rápido, tá bom? Seguinte. Vamos falar um pouco sobre um problema que é clássico em PG, que é o crescimento bacteriano. Bota aí. O crescimento bacteriano. Bacteriano. Vocês já estão feras em biologia, não estão? Galera tá pegada em biologia, não tá? Focadaça. Pessoal das Pior que biológicas. não. Tem gente de biológicas aí, hein? Tem gente que vai fazer. Eu sou de humanas. Eu já percebi que não tem um jeito para essas outras áreas, não. Tá Tem ruim. sim, tem sim. Na verdade, a gente aqui vai misturar um pouco os assuntos. Vai misturar um pouco os assuntos. Bactériazinha, né, gente? Vamos lá. Momento bactéria. Pega ela aqui. Algo assim. Na verdade, não vai ter um núcleo condensado, né? Ele vai ter as organelas citoplasmáticas aqui dispersas, né? Isso é bactéria, tá? Não tem essa membrana citoplasmática, né? Só tem essa parte externa, né? Não tem esse envoltório celular, né? Bem, não tem carioteca. Muito bem. Mas o que é importante para a gente aqui na matemática? Importante a gente pensar que isso aqui é dividido sempre de 2 em 2. Sempre a metade. Uma bactéria se divide ao meio. E aí a brincadeira questão clássica. Se eu digo para você que a cada hora, vem comigo, hein? A cada hora, a bactéria se divide em duas, a bactéria se divide em duas, eu vou perguntar para você qual é o número de bactérias quando eu tiver 10 horas. Número de bactérias, vou botar aqui, ó, número de bactérias em 10 horas. Tá? Beatriz, tá claro do que a gente está falando?
Professor, eu não tô entendendo muito o que que tá escrito, A minha não. letra, né? A minha letra tá horrorosa, né? Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. A letra tá horrorosa. Peço perdão, gente. É assim, ó. Número de bactérias em 10 horas. Em 10 horas. Tá, se tá se dividindo, Isso, eu tô dividindo a vai ser bactéria. perfeito. Então, o que que vai acontecer? Por que que é uma progressão geométrica? Porque, pensa assim, vamos juntos. Por que é? Não é é. Eu estou pensando anteriormente, né? No tempo igual a zero, quantas bactérias eu tenho na minha colônia? Eu começo com uma, tá bom? Uma bactéria. Então tem uma aqui. No tempo igual a um, quantas bactérias nós temos, Bia? Quantas bactérias Ah, nós temos? Quantas? vai se dividir por dois, né? Eu vou duplicar, tudo bem? Ué, duplicar? Não é? No caso, vai ter 4? Na primeira Não. hora, só na primeira hora, só na primeira hora. Na primeira Vai ter hora. Dois. Exato, exatamente. Então, É, 2. 2 vezes um, tem a 2. Tá certo. bactériazinha, ela se divide, então foi para duas. Legal. E no tempo igual a 2, 2 horas, quantas bactérias teremos? Quatro. Carol mandou aqui um ó, 4. Legal. No tempo igual a 3, faz aí, Carol. Ainda tem o dedo? Ainda tem dedo para fazer? Tem? 8. Beleza. Agora eu quero saber no tempo igual a 10. Quantas teremos? Dá para perceber agora, Bia, Carol, Gerlene, Isadora, a galera toda, que estamos diante de uma PG? Por quê? Repara o avanço da sequência. Daqui para cá, multipliquei por 2. Daqui para cá, multipliquei por 2. Daqui para cá, multipliquei por 2. E assim eu estou seguindo. Logo, é a característica fundamental que eu estou avançando na sequência, sempre multiplicando pelo mesmo número. Por essa tal razão que eu disse para vocês. Professor, Diga. Diga-me. na progressão aritmética não é multiplicação, não é? Não, não é. É uma adição. É uma adição. É Adição, isso isso. mesmo. Eu teria que fazer 1 Tá. mais 2, aí depois mais 2, depois mais 2, Isso. depois mais 2. Eu estou sempre evoluindo na forma aditiva. Quanto deu, galera? Tá. Quanto deu essa brincadeira aqui? 512. 2048? 3.048, é isso? É isso? Isso tudo? Não, 2048. 2.048. Vocês concordam com o Pedro? Deu isso aqui, ó, 2.048. Eu estudo. É isso? Vou fazer a conta, vamos conferir. 512? 512? muito, não, pra 512. Tô confuso. Fábio já se manifestou. Botou mais de uma resposta aqui em vermelho. Tô confuso. Diga. Na fórmula, isso Ah. seria 10 vezes 2 elevado a 10, não seria? Sim, Seria botado desse jeito, né? exato, exatamente. 2 elevado a décima. Fala, Bia. Professor, eu não entendi. A gente não Vamos. tinha que colocar o primeiro termo multiplicando a razão? Aham. Mas o primeiro termo é qual, né? Um? Isso. Meu termo é 1. Tá, calma. Tá bom, só saber. Calma. O meu deu 511. O calma é muito bom. É 511? doido. 512, 512. 512. Tá. 512. A fórmula que você... Eu não tô entendendo mais nada. Peraí, calma. Quem Eu não tá errei. entendendo mais nada? Vai vir comigo, vem comigo. Larissa que falou? Larissa que falou? Foi isso que eu entendi? Fala, Larissa, fala comigo. Eu não entendi. Eu entendi que Ah. vai multiplicar 2 e 2. Sim.
como que eu faço com a fórmula? Como que eu calculo isso com a fórmula? O lance é botar na fórmula, né? A grande questão é usar a fórmula para poder ter a mágica. Entendi. Fala, Pedro. Diga, Eu Pedro. acho que eu errei essa questão, professor, porque Diga. eu achei que o primeiro termo fosse o 2, igual que tá aqui. O tempo um é 2. Sim, sim, Aí, entendi. por isso, eu multipliquei 2 vezes 10 sobre... Tá, 2 vezes 2 sobre 10. tá bom. Acho que tu foi um a mais, tu foi um pouquinho a mais, tu foi só um pouquinho a mais, mas tu tá É, correto. Entendi o que tu fez. isso. Entendi o que você fez, tranquilo. Diga, Carol. Professor, agora que eu vi que faltou modificar uma coisa na questão, deu 1024. 1024. Entendi. Carol já achou 1024. Já veio para um outro caminho. Já veio mais uma. Vamos desenrolar isso aqui. Vamos entender isso aqui legal. Ó, Larissa tá aqui clamando pela fórmula. Vou colocar aqui, senhorita Larissa, tá? Vou colocar aqui a formuleta. A formuleta é a seguinte: você tem AN igual a 1 vezes a razão, veja bem, Q elevado a n menos 1, tá? Bem, isso aqui é a fórmula. Ela é muito enigmática, né? Mas, na verdade, é o seguinte. Se eu quero saber o 10º termo, no lugar de n, eu coloco 10. Fechou? Coloca 10. Carol tá com a mão aí, 10. 12, Carol. 12. 15. É, por aí. Esse que? Vai. Então, a gente tem aqui, ó, A10 igual. O primeiro termo é 1, porque eu comecei com uma bactéria somente. Beleza? Vezes 2 elevado a 10 menos 1. Beleza? 2 elevado... Até aí tudo bem, Larissa? Diga, Carol. Professor, mas Diga. o A1, Ah, ele não seria, então, ah. o 2? Então, o A1, senhorita Caroline, é quanto eu comecei a minha sequência. Eu começo com Então uma... esquece. Eu sei que você pensou também, tu foi igual ao Pedro. Tu foi igual a Pedro também. Tô ligado. Mas repara, você começou a sequência com uma. Então, 1, 2, 4, 8 e por aí vai. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai fazer 1 vez 2 elevado a 9. Aí, tudo bem? Tudo bem? E aí, a galera que falou 512, tá bonitinho. Então, são 512 bactérias que residem nesse nessa nossa placa, né? Nesse nosso meio de cultura. Tá? Vocês pegaram essa ideia, gente? Você Professor, não pode, peguei, não. você pode... Porque, Vamos, professor, Gabi. peraí, Eu também rapidinho. não peguei. Vamos, É vamos porque, junto. Não, ve- é não chegou pra porque mim a ideia. Vamos junto, Fabi. Fala, Gabi. Gabi ia falar alguma coisa. Eu captei, ah, captei. Vamos é porque junto. assim, no tempo zero tinha um. Isso. Aí quando completou a primeira hora, teve, tipo, tinha duas bactérias. Aí na minha cabeça, tipo, era que nem a potência ali, tipo, 2 elevado a 10, tá ligado? Eu Tô não ligado. entendi. Tô ligado que você disse. Tô ligado que você disse. Só que tem um detalhe, né? A minha sequência, ela não começa com 2 bactérias. Sim, mas eu não tô sabendo explicar, só que o Ó, tempo zero, tipo, tem um. deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Deixa eu fazer aqui uma coisa aqui para vocês. Deixa eu apagar essa parte. Deixa eu apagar uma parte aqui. Ó, deixa eu fazer uma outra reflexão aqui com vocês. Vou botar de azul. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vem junto, Fabinho e a galera toda aqui comigo. Vamos com tranquilidade. Abre o coração, gente. Aquela tranquilidade, ó. Respira. Segunda-feira, 9h15 da noite. Coisa boa. Vocês já paparam? Vocês já comeram? Já jantaram? Tá todo mundo com fome? Ou não? Tá todo Muita mundo bem? fome. Muita fome. Muita fome. Muita fome. Muita. A galera tá aqui com fome.
Depois vocês me mandam o endereço de vocês que eu vou mandar um iFood para vocês depois, hein? Depois vocês vão me mandando, hein? Sushi, por favor. Que isso? Já vem logo assim? Oxi. Vem pesadona, hein? Tu vem que vem, hein? Que é o quê? Um hot? Hot Nossa, o sushi tá salsa? caro. Não é? Vamos logo Pode no ser o temaki. hot, que é mais barato. Vamos no temaki, coisa boa. Temaki é caro. Temaki é Muito caro, né? caro, temaki. Muito caro, não quero não. Entendi. Tudo bem, Sushi, tudo bem. é o Tudo bem, hot. Gerlene. Ok. Depois a gente conversa desse teu endereço aí, para mandar esse hot. Então, repara só, o que está acontecendo aqui? Eu estou colocando as potências de 2, né? Então, vezes 2 aqui é 64, aqui é 128, aqui depois é 256, tá? Então, olha só. Vamos fazer um raciocínio aqui legal. Bem, aqui, vou botar de outra corzinha. Comecei aqui, né? T0, T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, qual é a potência de 2 mesmo, gente? Fala para mim. Vocês já estão bons de potências. 12. Legal. 512. 512. T9, né? Opa. T9. T9. E o T10? 1024. 1024, né? E aí, o que vocês acham agora? Posso perguntar de novo? Na 10ª hora, temos quantas bactérias? O que vocês acham? Pode falar. Ué, professor. Pode falar. 512. Na 10ª hora. Ó. 512 ou 1024? É 1024? Na 10ª hora, a gente tem 1024 bactérias. Mas ela muda para 512 porque tem Então, olha só. né? É isso que eu estava em dúvida. Quem falou? Peraí. Mas, Quem que a falou? Duda... Ô, Duda, tu não quis dizer que tipo, tem que tirar um aí da 512, não é isso? Tem que, tipo... Ó, É porque na porcentagem ali tá -1. Aí isso que eu não entendi. Se tipo, você diminui o 10 por 1, então, calma aí, calma. você Ó. ainda não fez tudo. Olha só. Repara que eu estou somando horas, né? Somando horas. O vermelho é uma adição de horas. Então, eu estou passando 1, 2, 3, 4. Aqui está. Aqui outra. Aqui outra. E aqui outra. Repara quantas vezes eu escrevi o mais um. Uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em 10 horas eu tenho 1024 bactérias. Tudo bem? Eu começo com uma. Eu começo com uma. Meu cronômetro está zerado. Conforme eu avanço, a partir da primeira hora, eu tenho 1024. Mas olha um detalhe importante. Diga, Carol. Professor, então a gente conta com a hora ou não conta com a hora? Não, com a hora. Eu estou perguntando
em qual momento a gente tem 10, em que momento, quantas bactérias a gente tem em 10 horas. Em 10 horas, a gente tem que conseguir contabilizar em qual potência de 12 a gente caiu. Entende? Conforme estou passando a quantidade de horas, eu estou conseguindo contabilizar o número de bactérias a cada momento. A cada momento estou duplicando. Na 10ª hora, eu chego em 1024. Entende? Só tem um problema aqui. Olha, o problema que a gente tem que analisar é o seguinte. A 10ª hora não é o 10º termo. Não sei se tu reparou. Olha a diferença. Vou mudar um pouquinho aqui a nossa brincadeira. É isso que vocês não perceberam. A 10ª hora é o nosso 11º termo. 11º. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 11, 2 elevado a 11, menos 1. Conta a quantidade de termos que a gente tem aqui. Não são 10, são 11. Sacou? Então, a gente tem 11 termos e, a partir daí, a gente quer saber o 11º termo. Ficou claro o que eu disse? Então tava certo, Não. 512? Sim. 1024, Carol. 1024. Não, calma aí, Não, deixa agora eu... eu buguei, agora eu buguei. A resposta correta é 1024. Por quê? Repara, quando você está nessa sequência, você está procurando o 11º termo. Olha para a fórmula agora que eu botei para vocês. Ó, A11 que eu tô procurando. O A11 é o primeiro termo vezes 2 elevado a 11 menos 1, que é 10. Pensa o seguinte comigo. Quantos saltos que eu dei de vermelhinho? Eu não dei 10 saltos, não tem 10 bolinhas pintadas aqui? Se tem 10 bolinhas pintadas, quer dizer que eu dei 10 saltos. Eu cheguei na 10ª hora. Tudo bem? Diga, Bia. Vamos acalentar os corações. Professor, eu não Diga. estou entendendo nada que você está falando, mas eu acho que eu consegui entender, Camille. Foi porque a gente não Muito bom. começou no tempo 1, então, no caso, né? A gente começou no tempo 0, por isso que acrescenta esse 1. Exatamente. Eu tenho que acrescentar, eu tenho que olhar para a sequência a partir do momento que eu comecei. Então, o T0, que tem uma bactéria, é o meu primeiro termo. A partir daqui, eu vou evoluindo. Então, o que você está vendo aqui, essa lista, Beatriz, tem 11 termos. Então, eu quero saber qual é o 11º termo da sequência, que representa a 10ª hora. Não sei se eu fui claro nesse sentido. Porque, repara, conta quantos números a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não são 10 saltos, Bia? São 10 saltos. São 10 saltos. São 10 saltos. Eu começo no 1 e salto sempre de 2 em 2. Mas quantas vezes eu salto? 10 vezes. Entende? É por isso que a lógica de saltar ajuda nesse ponto a gente pensar que a fórmula em si ela é só uma consequência desse raciocínio. Tudo bem? Então, começo no T0, que tem uma bactéria. Maneiro. Estou evoluindo de hora em hora. Estou duplicando. Ao final da 10ª hora, eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu caí no T10 igual a 1024. Essa é a resposta. Na 10ª hora, nós teremos 1024 bactérias. Tudo bem? Professor, mas na verdade a gente tem certeza que vai começar no T0? E se eu imaginasse que ia começar no T1? Bem, isso é uma boa pergunta, Bia, boa pergunta. E se eu imaginasse que começaria no T1? Bem, aí eu volto para a tua própria questão,
que é muito boa, que é assim, eu preciso perceber que quando eu estou falando de tempo, eu estou tirando uma fotografia daquele instante. Tirei a fotografia. A partir daquele instante, eu começo a cronometrar. Então, poderia acontecer, senhorita Bia, e para a galera toda, de eu começar com 10 bactérias. Qual é o problema? Nenhum problema. Eu poderia começar com 50 bactérias. E eu dizer para você, não, a partir de agora eu estou duplicando. Ou seja, no momento da foto, no tempo igual a 0, eu tenho 10.000 bactérias. Eu tenho 50, eu tenho 20. No meu exemplo modesto, eu começo com uma bactéria. E aí o T0, o tempo inicial, é 1. A quantidade de bactérias é 1. Tudo bem? Faz sentido, Bia? Professor, tá começando a fazer sentido. Muito Eu acho que bom. conforme eu tô estudando, eu vou começar a Sim. entender. Relaxa, vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. Isso aí. Então, à medida que eu escolho Beatriz e a galera toda aí, o meu ponto de partida, a minha quantidade inicial, esse é o meu tempo inicial. Então, eu começo, nesse caso, eu comecei com 1. Poderia ter começado com 50. Poderia ter começado com 100. A partir deste momento, eu contabilizo os momentos subsequentes, eu contabilizo as horas que passam. A cada hora que passa, eu preciso descobrir o dobro do número, porque está duplicando a quantidade. E aí eu começo a evoluir até o momento pedido na questão. Então, o grande papo é, como é que começa a sequência? Porque como termina, a gente não sabe, porque isso aqui é infinito. Agora, como começa e como ela vai evoluindo, isso a gente pode saber. Porque ele sempre vai falar para a gente os termos da sequência. 100, 1.000, 10.000, 1.000.000. A gente tem que conseguir perceber essa evolução, ou seja, calcular a razão da minha sequência. Tudo bem? É sempre nessa lógica. É na lógica de perceber de quanto em quanto está evoluindo. Tá bom? Tranquilo? Fabinho, tá comigo, Fabinho? Isadora. Gabi, tá bem, Gabi? Pedro, Eu tá tô, bem? professor. Te convenci ou não? Ou foi muita coisa? Não, ainda não me convenceu, não. Não te Mas convenci? tô Não te convenci? Sim. Tá bom. Não. Até o final acho que eu vou conseguir te convencer. Vamos junto. Pedro, tá tranquilo, Pedro? Fala, Luiz. Professor, então sempre que for hora, se eu somar mais 1, tá errado? Tipo assim, se eu tinha falado número de bactérias em 9 horas, eu Isso. acrescentaria mais 1, ficaria 10 para tirar o número de N, para não ter erro. Para você Para não ter, entendeu? Tipo assim, Aham, entendi o que você falou. com 10 foi o meu caso. Eu fiz como Uhum. o N, eu coloquei 10. Sim, porque na verdade, isso é muito bom que você falou. Não sei se vocês perceberam o que o Luiz falou. Ele falou o seguinte: se ele colocou n igual a 10, na verdade, ele está no 10º termo da sequência. No nosso caso, o t igual a 10 é o 11º termo. Entende? O que você poderia fazer aqui? Você teria que ter essa percepção de olhar o T10 e, claro, fazer algum tipo de compensação aí. Tudo bem? Para você não se confundir. Porque você tem que analisar, essencialmente, qual é a posição na sequência a partir dos dados do problema. Por exemplo, o T10 aqui, ele não é o 10º termo da sequência. Ele é o 11º termo da sequência. Logo, na fórmula, entra o 11º. Não sei se eu fui claro, Luiz. Não sei se eu respondi. Não foi, mas tipo assim, Diga. era só acrescentar mais 1. Tipo assim, se Não, mais um pedisse termo. em 24 termo. horas, fosse em 24 horas, o meu AN seria 25. Isso. Perfeito. Exatamente.
Exatamente. Professor, mas a gente só pode ter esse raciocínio porque o tempo é igual a zero, tempo inicial. Porque se o tempo fosse Exatamente. diferente, não Sim, teria como ter esse senão não raciocínio. rola. Exatamente. Porque percebam a sutileza do problema que a gente está resolvendo, né? Isso aparece demais no Enem, essa coisa de misturar biologia com crescimento exponencial. Aí, se você tem, de fato, o t igual a zero, beleza, tá? Você... Diga, Carol. Professor, Diga. assim, eu acho que todo mundo, pelo menos na minha cabeça, né? Fez assim, foi juntando de 2 vezes 2. Tá. Por acaso, teria um jeito mais rápido de fazer esse cálculo e economizar tempo? Fazer a questão em 3 minutos? Será que é possível? Fazer a questão em 1 minuto e meio? Bem, tem aqui, né, a ideia da fórmula. A fórmula te economiza um tempo absurdo. A fórmula é o caminho mais rápido, não há dúvidas. Só que você pode esquecer fórmula, pode dar qualquer coisa. Então, a fórmula é o caminho mais curto para resolver esse tipo de problema. É o mais rápido. Você resolveria isso bem rapidinho. Tá Ô, bom? professor, Diga. tipo assim, então sempre que, tipo assim, numa questão, ele Uhum. não me der quanto tempo começa, eu tenho que já imaginar que ele vai começar no T0, sempre. Sim, é uma boa Tá. ideia. É uma boa ideia, sim. Você como a pessoa que está lendo o texto, você tem total liberdade para poder indicar a melhor forma de interpretar, né? Porque repara só o seguinte, gente. Repara só. Eu vou fazer uma ligeira mudança, tá? Veja bem. Ao invés de pensar que o T0 é 1, eu posso muito bem chegar aqui para vocês e falar assim, não é o T0 que é 1. Não é o T0 que é 1. É o T1 que é 1. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Muda alguma coisa, gente? T8, T9, T10, T11. Olha que curioso. Da mesma forma, eu estou pedindo para vocês o 11º termo. Percebe? É o 11º termo da sequência. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continua sendo o 11º termo. Por isso que vai funcionar. Também, você vem aqui na nossa formuleta e pensa. A1 vezes a razão n-1. Eu quero o 11º, o A11. Tá? Diga, Carol. Vou apagar isso aqui, mas deixa o T0, tá? Que aí a gente vai aproveitar muito mais. Diga, Carol. Professor, o que está me deixando mais confusa nessa questão mesmo Fala. é se a questão ela realmente estava pedindo o T11 Tava. ou se tipo a gente fez o T10 achando que era ele, mas não, era o T11. Era Então, isso? é exatamente isso que você falou. A gente olhou para a 10ª hora e percebeu que ela era a 11ª, ocupava a 11ª posição da sequência. É isso. A 10ª hora ocupa qual posição na sequência? A 11ª posição. Entende? É exatamente o que você falou. Exatamente o que você falou. 7, 8, 9 e 10. É exatamente o que você falou. A 10ª hora não é o 10º termo. Essa que é a grande questão. Essencialmente, a gente está com dúvida nisso. A 10ª hora, na nossa abordagem aqui, não é o 10º termo. Você está precisando calcular o 11º termo que corresponde à 10ª hora. Aí muda tudo. Aí muda tudo. Tá? Então, fiquem muito ligadas com a questão do t igual a 0, né? Você está começando o experimento e, a partir dali, você está calculando como isso está evoluindo. Então, primeira hora, segunda, terceira, quarta. Aí depois você avalia qual posição isso vai ocupar. Tá bom? Joia? Muito legal. Obrigada. Show de bola. Agora, eu quero falar com vocês de um outro problema, de uma outra situation.
que é o seguinte. Eu vou mudar o compartilhamento aqui e vamos para cá, ó. Vamos lá, aqui. Vocês estão vendo a questão? Essa aqui de baixo? Sim. Sério, peraí. Ó. Vamos aqui. Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Tá pequeno para vocês ou tá grande? Tá pequeno? Tá Pequeno? pequeno. Tá. Então deixa eu colocar maior aqui. Vou colocar maior aqui para vocês. O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Objeto. Quero dar um Ctrl X. Vou pegar um novinho aqui. Ó. E agora? Melhorou? Sim. 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 Vou pegar aqui. Vamos entender isso juntos. Isso caiu no Enem, tá? Isso aqui caiu no Enem no nosso, acho que foi 2021 ou 2020, talvez. Não lembro agora. Tá? Vocês estão percebendo aqui, antes de ler o texto, que existe uma figura que está diminuindo de tamanho. Tá? Existe uma figura aqui, ó. Vou apagar essas coisas que eu vou escrevendo, tá? Existe uma figura aqui que está diminuindo, tá bom? Ela vai diminuindo. Perceberam isso? Muito bem. Eu não gostaria que vocês ficassem preocupados com esse tipo de preocupados com esse tipo de situação, porque é muito comum de aparecer. Eu vou ler para vocês aqui os detalhes importantes, né? A primeira parte é uma parte mais histórica. Ele fala assim: o artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher, muito famoso esse cara, criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio da repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra, na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados menores. Tá? Então, estou pegando quadrados e estou diminuindo sempre. Tá. Vem comigo aqui. Momento Adailton / Rodrigo, né? O quadrado PQRS. Onde é que está isso? Ó? PRST. Não falei que, né? PRST. Tá bem aqui, o primeiro quadrado. Com lado de medida 1 é o ponto de partida. Agora, Beatriz e a galera toda, olha o que está acontecendo. Ele vai explicar para você como você vai desenvolver a sequência. O momento é agora, de poder perceber como essa sequência será desenvolvida. Porque não é de qualquer jeito. Eu não peguei esse quadrado e estou replicando de qualquer forma. Tem um padrão. Então, qual é esse padrão? O segundo quadrado é construído tomando-se o ponto médio da base do quadrado menor e criando um novo quadrado. Momento Adailton agora. O que é ponto médio mesmo, gente? Ponto médio é um ponto no segmento que divide em duas partes iguais. Então, o que ele fez? Ele pegou o lado do quadrado, que já existia, descobriu o ponto médio, que ele marcou aqui, e construiu um outro quadrado. Ok? Construiu um outro quadrado. Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Tá de boa? Tudo bem, Bia? Sim. Tá de boa? Sim. Percebeu a parada? Percebeu que agora é o momento da gente entender o problema, entender onde ele quer chegar. Então, ele constrói a sequência a partir dos quadrados. Ele pergunta, olha que coisa bonita, Isadora, Luiz, Carol, Pedro, Duda, galera toda que está aí. Qual é a medida do centésimo quadrado? Do centésimo quadrado.
Será que com o que a gente estudou é possível resolver essa questão? Ou é muito difícil? Muito mais difícil do que a gente está falando. O que Vamos vocês acham? tentar, né? Dá pra Vamos. resolver. Acho que dá pra Eu resolver. acho que é possível. Agora, se a gente já vai conseguir fazer, é uma outra questão. Mas possível é. Vem comigo, Fábio. Vem com a galera. Vem, ó, camisa da amizade aqui, ó. Camisa da amizade. Faz o seguinte. Bem, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa, vamos descrever a sequência. A sequência que eu vou mostrar para vocês, a sequência do exemplo, do exercício, está relacionando o lado do quadrado. Ele está assim, né? 1/2, 1/4, e por aí vai. Pergunta a vocês, qual é a razão dessa sequência? Qual é a razão? É meio. 2? É 2. Não, não sei. Razão? É 2? Eu vi meio, não. porque Eu vi meio também. senão não teria 1/4. Todo mundo Eu vi comigo, de todo meio. mundo tranquilo, meio. Agora vocês são capazes de fazer o resto. Quer dizer, já eram, né? Eu só dei uma mãozinha aqui. Pega a formulinha. Diga, Carol. Pega a formulinha bonitinha e bota na questãozinha. Diga, Carol. Professor, quando a gente eleva Ah, é um número assim, grande? multiplica em cima e embaixo? Sim, eleva Ou o não, numerador e o viajei? denominador. Sim, eleva o numerador e o denominador. Não precisa deixar um número grandão, não, tá? Deixa indicado, pelo amor de God. Deixa ele indicado. Ele pergunta qual é o centésimo quadrado. Ele quer o A100. Vocês concordam, gente? Quer o A100? Sim. Beleza. Vamos lá. Tempo. Tempo. Deixa eu olhar pro rostinho de vocês aqui, como é que vocês estão. Vocês estão muito preocupados, preocupadas? Já estão dormindo? Giovana tá aqui, né? Tá aqui, tá, Giovana. Fala para mim, fala comigo. Fale. Dudinha, tá bem, Dudinha? Karina, tá bem? Karina. Rafaela, tá bem? Ou mais ou menos bem? Maria Eduarda Tavares, como você está? Você está bem? Natália, como é que tá? Tá bueno? Tô bem. Tá bem? Então tá bom. Maria Eduarda Moura, como é que tá? Ô, professor, Tá bem, jura? Beleza. Gabi, como é que tá? Tá bem? Tá top. Tá top? Olá, hein? Vai. Diga. como é que... Eu não sei levar número assim. Deixa quieto, deixa abaixo, deixa assim. Então tu tá no caminho do bem, tá no caminho da felicidade. Se tu achou um número estranho aí, grandão, tá beleza. Tu tá no caminho da paz, da serenidade. Tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês perceberem se vocês acertaram, se erraram e tal. Aí vocês, óbvio, me questionem à vontade, por favor. Então você tem aqui o primeiro termo, que é 1, e você terá a razão elevado a 100 menos 1. Ou seja, você terá 1/2 elevado a 99. Tá? De boa? Esse é o valor do centésimo lado. Tá? Repare que aqui a gente está exatamente na posição, né? Porque o número 1 é o primeiro termo, o meio é o segundo, o 1/4 é o terceiro e por aí segue a vida. Tá bom? Foi, Beatriz? Você achou isso? Vocês acharam esse negócio? Ah, mas é só isso? Só isso tudo. Tá bom demais. Ponto pro Enem, ponto para uma questão. Achei que eu tinha que achar. Diga. Não, precisa não, precisa não. Precisa não. Ai, que bom. Precisa não. Imagina, muito cansado. Não, aí acabou a prova. Aí acabou a prova, a gente vai para casa, deixa o Enem e vamos embora. Não, tá por aqui. A resposta, inclusive, é assim indicada. E vocês verão que existem muitas indicações com os números, né? Às vezes você não precisa calcular tudo, tá? Só precisa deixar indicado. Felizes em relação à questãozinha? Fabinho, como é que você tá, Fabinho? Fala para mim. Stephanie, Essa tá bem? eu pelo menos entendi. Pelo menos entendeu. Muito bem, fico muito feliz, seu Fábio. Mais ou menos. Eu entendi, mas ao mesmo tempo não entendi.
Entendeu, mas não entendeu. Essa duplicidade que a gente tem que resolver. Mas é porque essa foi fácil, era só aplicar o A1, que aí era 1, e aí Aham, a razão meio, que a gente já tinha achado, e depois isso. o N do coisinha, que aí chegou nesse resultado que a gente não sabia mais onde chegar, mas você falou que pode Tá deixar isso. assim mesmo. Exato. Questão do Enem, gente. Não estou inventando nada. E é assim. Porque às vezes a gente vê uma questão e fala, cara, isso aqui eu não sei fazer de jeito nenhum. Isso aqui não sei o que está aparecendo. Quando você vai ver, é algo que é bem rápido. Diga, Carol. Professor, o que me Diga. bugou nessa questão, eu entendi o que é para fazer e Tá? cheguei nessa conclusão. Tudo bem. Só que caso ele peça uma questão que Ah. é uma fração elevada a algum número, eu percebi que eu não sei fazer. O senhor pode me Vamos fazer, mostrar? vamos resolver isso aqui. Por exemplo, se fosse assim, né? Se aparecesse, por exemplo, isso aqui é só um outro exemplo, eu vou deixar aqui embaixo. Se aparecesse assim, meio elevado ao cubo. Isso aqui é tranquilo para você, Caroline? Não, porque eu não lembro como faz. Vamos junto, vamos junto. Professor, é só para tem que coisar o de cima e o de baixo, né? E tira da raiz, não é isso? Isso, vamos coisar o de cima e vamos coisar o de baixo com tranquilidade. Exatamente. Você vai fazer o seguinte, vai fazer a potenciação com o numerador, exatamente, e vai fazer a potenciação com o denominador. Eu entendi perfeitamente o que tu falou, Fabinho. Perfeito. Então aqui você tem 1/8. Coisa linda. Exatamente. Tá coisado. Coisa boa. Sensacional. Agora eu entendi. Tudo bem, Carol? Obrigada. Exatamente. Diga, Larissa. Professor, eu achei que você ia fazer igual foi a outra. Aham. Que a gente fez Então, o quê? Para contar o 10, a gente achou o 11 e foi isso. Eu tava fazendo assim, depois falou que não era, eu fui lá e desfiz tudo. porque o que acontece agora, Larissa? O nosso centésimo termo, ele já pode ser calculado direto, né? Porque, repara, ele pergunta, né? Qual é a medida, bem aqui embaixo, né? Que eu estou circulando. Qual é a medida do centésimo lado do quadrado? Então, basta que eu olhe a sequência e já procure direto o centésimo lado. O centésimo termo, desculpe. O centésimo termo. Por isso que a gente não precisou fazer nenhum raciocínio mais elaborado, nada muito de pegadinha, nada disso, tá? Você já começa no primeiro e anda, quer dizer, pula 99 vezes até chegar ao centésimo. São 99 saltos até chegar ao centésimo número. Né? Você começa no 1, pula 99, é como se fosse uma amarelinha, tá ligado? Para no primeiro, você pula 99 casas, chega na centésima. Só que aqui a gente está multiplicando o tempo todo. Sempre de meio em meio. Faz sentido, Larissa? Ou viajei de muito? Diga, Gerlene, você está aí? Tá tranquila? Felice? Tô não, professor. Eu acho que eu vou pelo ralo em matemática de novo. Não vai não, não vai não. Pelo amor de Deus. Não vai Eu nada. não sei se é porque, eu já tô o quê? Desde 2020, convivendo só com humanas, só humanas, humanas. E como eu não peguei do começo, que eu já entrei bem depois, eu tô muito perdida. Mas Muito. ó, Gerlene, tu tem meu número, tem meu contato, por favor, fala comigo. Tá? A gente não precisa terminar a aula aqui, não, beleza? Se você estiver aí tranquila, por favor, me envie dúvidas. A gente vai nivelando, vai equacionando, vai resolvendo, vai tirando dúvidas, tá bom? Não fique em dúvida, principalmente nesses detalhezinhos que acabam travando demais, tá bom? Ai, professor, muito obrigada. Por favor. Obrigada mesmo. É porque Não, o único que tempo que eu tô tendo para estudar é esse aqui do pré. Isso. Esse é o único horário que eu tô tendo. Então tá muito complicado, porque... Me manda uma mensagem de áudio, eu te respondo por áudio. Assim como você, qualquer um que fizer isso terá minha atenção super full time, tá? Então, quando você precisar, por favor, me mande. Não fique, tentei resolver aqui, Rodrigo, uma questão, não consegui, como é que eu faço?
poxa, eu te envio a resposta, paro para fazer. Por favor, não fiquem com dúvidas, por favor, que é super importante. Isso vale não só para a Gerlene, mas para todos e todas que estão aqui nesse nosso maravilhoso Baobá. Por favor, tá? A gente é um grupo, a gente está junto nessa. Estamos juntos. Eu não quero vocês olhando a prova de matemática e falando, nossa, como isso é complicado. Não queremos isso. Por favor. Estamos combinados? Estamos combinadas? Palavra? Sim, professor. Maravilha. Obrigada, tá? Maravilha. Estamos juntos. Bem, então, para a gente encerrar esse nosso momento lindo, esse nosso momento PG, maravilha, maravilha, maravilha. Bem, o que eu vou fazer com vocês agora? Vou fazer a nossa maravilhosa chamada. Olha que bonito. Estou no tempo, tudo bem, tudo tranquilo, né? Vocês não esperavam por essa, né? Não esperavam por essa, né? Surpreendi vocês. Gosto assim. Beleza. Parei aqui a... Bem, gente, PG não acaba por aqui. Na próxima semana, ou durante a semana, por favor, falem comigo e a gente vai finalizar um pouquinho o que faltou de PG e já vai começar o tópico que é campeão de audiência no Enem, que eu particularmente adoro, que é a análise combinatória. Beleza? Análise combinatória. Então, será um momento... Essa sempre vence. Essa sempre Ela vence. sempre está com a gente, né? Sempre está aqui abraçadinha. E é um momento que a gente tem que questionar, porque teremos poucas contas para fazer e muita coisa a debater. Eu vou propor alguns problemas aqui para a gente. Vai ser uma aula bastante propositiva. Então, eu vou propor coisas aqui, a gente vai ler, vai interpretar junto, vai discutir, vai procurar a solução junto, tá? Porque tem pouca conta para fazer, beleza? Então, cada probleminha a gente vai evoluindo juntos e juntas, tá? Deixa eu fazer a chamadinha aqui. Vocês estão bem? Vocês querem falar alguma coisa? Eu falo muito, né? Vocês sabem disso, né? Falo bastante. Vocês querem falar alguma coisa ou não? Tá tranquilo? Fala comigo, hein, por favor. Professor, Diga. Diga, querido. Você tá falando a questão da aula de hoje que foi PG? Caiu uma questão isso no simulado que a gente fez Olha isso. Olha que coisa linda. de PG. Coisa boa. Tava difícil? Tava fácil? Tava como? Tava difícil? Ah, professor, eu errei. Tava difícil. Tava difícil, Tava tava difícil. complicadinho. Entendi. Sobre quadrado. Entendi. Bem, então a gente vai ter que conversar sobre esses detalhes para a gente não se perder no caminho. Bem, vamos lá. Vou começar aqui a chamadinha e aí vocês já vão respondendo aí com calma. Vamos lá. Ana Beatriz Amorim. Tá aí? Todo dia você estava falando da Noni. Tá. Gerlene tá aí, né? Gerlene. Sofredor, aqui. Carolina. Botou aqui Eloá tá aí. Presente. Fábio. Aí, Giovana tá aí. gente, Gustavo vou tá aí? buscar aqui Ingrid tá aí. o grupo de como só a DM Iris, pode não. responder e mandou o áudio. Isabela tá aí, não tá? Isabela. Isadora. Aqui, presente. Jorge. Aham. Larissa, não. Luiz Antônio. Luiz Antônio Botafoguense. Stephanie, seu áudio está aberto. Stephanie. Stephanie tá amarradona. Tá aqui, ó. Tá, ó. Tá que tá. Tá que tá, Stephanie. Stephanie, eu quero essa empolgação, Stephanie. Eu quero sair da aula de matemática assim, felizona. É isso. Stephanie tá que tá. Tá pensando que aqui é coisa boa. Stephanie, show de bola, arrasou. Tá que tá. Matheus tá aí. Natália. Paloma. Presente. Pamela. Paulo tá aí. Presente. Pedro tá aí. Penélope tá aí. Rafaela. E Stephanie. Beleza. Aqui. Gente, maravilha. Stephanie, Professor. a animada mor. Diga. Professor, eu não escutei falar meu nome. Tava muita gente falando. Tava, Karina. né? Tava uma loucura, né? Tava uma loucura. Mas eu notei você, Karina. Fica tranquila. Tá bom, Peguei obrigada. todo mundo.
Gente, um beijo enorme para vocês, tá? Fiquem bem, boa semana. Eu quero só reforçar o recado. Me procurem, eu estou disponível aqui para vocês. Tem dúvida? Vamos juntos, tá? Então a gente vai junto, vai caminhando. Não quero ninguém perdido e vamos retomando essa rotina de estudos, porque já estamos na segunda semana de agosto e o nosso Enem já está batendo a porta, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem bem, boa semana, boas aulas e bons estudos, gente. Grande abraço, boa noite, bom Tchau, descanso. professor. Muito Valeu, professor. obrigado. Boa noite. Tchau, professor. Muito Tchau, obrigada. grande abraço. Muchas Tchau. Tchau, gracias. professor. Boa Tchau, tchau. noite. Buenas, buenas, buenas. Fiquem bem, hein? Grande abraço.